através aí da... Estou vendo alguns visitantes. Quem está nos visitando aqui? Filho da irmã Adriana, que eu acabei de falar. O Hudson. Quem mais? Mais alguém, irmão? Acabou de chegar um visitante ali, irmão Hudson. Professor. Como é que está o nosso curso de teologia aí, irmão? Está lotado, graças a Deus. Deus abençoe nosso curso de teologia, que tem sido uma bênção. Irmãos, quem quer ouvir sobre a parábola aí do semeador, diga glória a Deus. Então vamos mais uma vez, eu quero colocar na tela aí, pode liberar para a gente aí o vídeo institucional? Aleluia. Pega a palavra do Senhor, Mateus, vamos acompanhar aí, está nos demais evangelhos sinóticos, mas nós vamos acompanhar em Mateus, capítulo 13, eu quero ler com vocês aqui, nós já lemos, mas é bom, irmão, fixar, porque todas as vezes que eu li novamente, Deus me deu algo diferente nessas parábolas. Capítulo 13, vou ler junto aqui com vocês. Capítulo 13, verso 1. Coloca para a gente. Capítulo 13, verso 1. Tendo Jesus saído de casa, do jeito que vocês estão, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao... Pega essa primeira informação aqui. Quando eles falam em mar, não é o Mediterrâneo, aqui é o mar da Galileia, que é um lago. Amém? Provavelmente, Jesus estava onde aqui? A base do ministério de Jesus foi em Cafarnaum, então provavelmente Jesus sai dali da sua casa, estava ali em Cafarnaum, e ele está agora em um ambiente da natureza, então ele estava ali, e ajuntando-se muita gente a ele, de sorte que entraram num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé. Segura aí, olha só, mais uma informação, além de ele estar em Cafarnaum, no mar da Galileia, um mar, ali é conhecido, ajuntou-se uma gente a ele, de sorte que entraram num barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Eles usaram essa tradução aqui, pode deixar lá, eles usam essa tradução na praia, mas a praia é muito diferente da nossa. Eu fui lá na praia onde Jesus aparece para Pedro, Pedro, tu me amas? Eu trouxe até umas pedrinhas, eu ia trazer para presentear alguém, mas na próxima não é algo místico, tá, irmão? Eu trouxe umas pedrinhas de lá, peguei assim uma mão cheia, falei, não sei se vão me prender no aeroporto. Eu falei para o guia, não, pode levar as pedrinhas da praia, onde Pedro, ele tem aquele encontro, Pedro, tu me amas? Então, na verdade, nós temos o conceito de praia, né? Rio de Janeiro, areia, então era algo bem pequeno, a praia lá, irmãos, não dá assim 50 metros, uma área de pedras, onde tem acesso ao mar da Galileia, e era uma cultura da época, geralmente quando, aquela época, queria se falar de um sermão, onde havia um discurso, eles procuravam um local acústico, e a água, não sei se você sabe, você vê que Jesus, ele sempre ia ali para um barquinho ensinar. O guia nos mostrou, olha como é interessante, né? Você conhecer para poder você falar com autoridade. O guia nos mostrou como a reverberação da sua voz na água serve de uma acústica. Então, Jesus, ele estava usando o recurso, a tecnologia da época. Ele percebeu que a multidão ali sai, ele percebe que a multidão estava ali, e ele usa aquele acústico ali da água. Isso aqui é muito interessante. Pode passar o verso 3, por favor. O verso 3. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear.
E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Olha, presta atenção na palavra aves, junto também ao caminho, e comeram-na. Continua. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, ou terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha, o que, irmãos? E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e o que é que os espinhos fizeram? Sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto a um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode continuar. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, olha aqui o questionamento, por que lhe falas por parábolas? Coloque isso no seu coração. Continua, verso 11. Ele respondeu, disse-lhes, porque a voz, olha isso aqui, irmãos, Deus usa ali através de Jesus, irmãos, olha que interessante. As pessoas falam assim, olha, Jesus gosta da multidão, e ele está ali no meio da multidão, mas em meio ali à multidão, obrigado, filho. Em meio à multidão, eu me deparei aqui com essa parábola, que em meio à multidão, o Senhor, mesmo em meio à multidão, ele estava falando a corações sedentos. Mesmo em meio à multidão, ele escolheu aqueles discípulos para falar verdades eternas, passar segredos do reino, que a nós, irmãos, para a glória de Deus, a nós, tem sido revelado. E ele passou, a parábola é uma espécie de código, uma espécie de lente que vai revelar grandes segredos do céu. Ele respondendo disse, porque a voz, falando para quem? Para os discípulos ou para a multidão? Para os discípulos, a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhe é dado. Isso aqui está falando da multidão, tá? Verso 12. Porque aquele que tem, parece duro isso aqui, né? Aquele que tem, se dará. Em outras versões, lhe é dado. E terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será o quê? Tirado. Verso 13. Pois lhe falo por parábolas, né? Por isso lhe falo por parábolas. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Qual é o livro do Velho Testamento que nos fala isso? Qual é o livro do Velho Testamento que está justamente essa passagem aqui? Valendo uma pedrinha de Jerusalém. Isaías, né? Está escrito aí, irmão, me ajuda, tá aí, ó. E nele se cumpre a profecia é lá em Isaías que nós vamos ver, que interessante, Jesus sempre fazendo essa conexão, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendem, por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Verso 14, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, você voltou? Mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis. Próximo, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os... Segura esse aqui, amados, olha que revelação, que algo interessante aqui, eu nem iria falar disso aqui, mas Jesus está dizendo assim, olha, eu falo, resumindo aqui, né, falando o pantoja aqui, da Bíblia, eu estou falando em código por parábola, porque existe um princípio, todos aqueles que têm sede, Jesus falando, todos aqueles que têm sede, compreendem, né, ouvem, além de bom grado a palavra, existe um princípio, automaticamente existe cura para essas pessoas, onde a palavra adentra os corações,
Mas aí, olha o que Jesus fala: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, para que se eles compreenderem, se eles ouvirem com o ouvido espiritual, aqui não é o ouvido físico, se eles conseguirem ter uma compreensão espiritual, e com o coração agora, o que é que vai, aí vão ter que se, aí eles vão o quê? Eles vão se converter, e se convertendo existe a cura. Isso aqui é para os nossos dias, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus, ela tem esse poder, para que haja uma conversão, nós ouvimos a palavra, uma conversão, e automaticamente através dessa conversão, a cura, e depois não estou falando de cura aqui física, mas vamos lá, pode colocar para a gente aí os slides, por gentileza? Queridos, a pergunta que se alguém fizer para você, por que Jesus ele ensinava por parábola? O verso 10 vai dizer assim: e aproximando-se deles, os discípulos, eles fazem essa pergunta. Você já deve ter se perguntado por isso, né? Inclusive hoje, o ensino, a educação, ela usa, tem muitos livros que usam parábolas. Parábolas, amados, foram usados para grandes ensinamentos para criança. Existem grandes best-sellers que usam parábolas. Então, olha que interessante, Jesus, ele não usava parábolas apenas como recurso ilustrativo, como muitos pensam, mas como instrumento de revelação. Ele se revelava, né? Jesus, essa aqui é a revelação, onde nós estamos materializando a revelação através da Bíblia. Jesus, ele se revelava através dessas parábolas, ele revelava e descodificava coisa do seu reino. Irmão, nós vamos aprender essas quarta-feiras aqui, nós vamos aprender coisas do reino maravilhosas, que vai mudar a nossa visão, nós vamos colocar lente aqui através dessas parábolas. Então, observe, instrumento de revelação, mas também, como nós acabamos de ver, as parábolas eram instrumentos de julgamento também. Nós acabamos de ver isso. Então, o ensino por parábola, nós vimos que cumpre uma promessa lá do Velho Testamento, Isaías capítulo 6, do 9 ao 10, que lá na versão de Isaías diz assim, olha isso: vai, diz a este povo, ouvi de fato e não entendeis, e vede e não compreendeis, e você não consegue perceber. Olha só o que Isaías fala no verso 10: engorda o coração deste povo e faz-lhe pesado aos ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para quê? Para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem o entenda com o seu coração, e nem seja sarado. Repetindo aqui, Jesus, ele simplesmente conhecia. Será que a gente consegue mudar aí a pergunta? Isso. Então, por que Jesus usava parábola? Irmãos, a palavra parábola no grego, literalmente, é deixar de lado. Então, o que Jesus fazia quando ele queria ensinar? Ele pegava ali um ensinamento, uma história, e ele colocava ao lado, parabolê, que significa deixar de lado. Ele deixava de lado uma história, ele ensinava através de um princípio, pegava, colocava de lado, para que aquele princípio fosse de fácil entendimento, mas ao mesmo tempo, de forma codificada. Então, por isso que Jesus, ele ensinou muitos ensinamentos, muitos princípios do reino através de parábolas. Então, são verdades espirituais que estavam ocultas e agora sendo revelada. Olha só, as parábolas, Jesus ele mostra verdades, irmãos, espirituais. Por isso que a gente fala, olha, o livro das revelações, ele se revela através da palavra. Existem coisas que nós vamos ler na Bíblia e nós vamos ter já a revelação, mas a palavra de Deus, ela é tão rica, irmãos, em revelação, em revelar os segredos, aquilo que ainda tem muitas coisas. Tanto é que a gente prega sobre parábolas, prega mais uma vez, e Deus sempre ele vai trazendo coisas novas. Explicação: Jesus faz a distinção entre o que tem sede
de aprender, ou seja, os discípulos, que eu falei para vocês, e os que ouvem por mera curiosidade. Quem é que ouve por mera curiosidade? Jesus, ele faz distinção sim, irmãos. Existe aqui na internet muitas pessoas nos assistindo, existe aqui, mas existem pessoas que estão aqui num protocolo. Olha, eu vou lá no culto de ensino, bater ali por mera rotina, mas existem pessoas que estão com o coração ardendo pela palavra de Deus. Jesus, ele observou isso, e hoje em dia também não é diferente. E quando ele fala em mistério, no versículo, a palavra mistério aqui é mysterium, olha só, que não significa algo místico, mas uma verdade espiritual que só pode ser revelada através de Deus. Então, quando ele tinha um mistério e ele queria revelar algo que só ele poderia revelar, ele usava o quê? As parábolas. Jesus usava parábolas não apenas como ilustração, mas como convite à reflexão e o arrependimento. Então, ele aproveitava essas parábolas para fazer um convite sempre ao arrependimento. Sempre nós vamos ver ao arrependimento e à reflexão. Elas provocam o ouvinte tomar uma decisão diante do reino. Então, as parábolas, elas são provocativas. A gente olha, por exemplo, nós vamos aqui aprender a primeira parábola e tentar descodificar. Elas vão mexer com o nosso coração, as parábolas. A mensagem de Jesus, irmãos, se nós obedecermos, ontem eu falei isso aqui, se nós obedecermos, né? Eu preguei sobre o primeiro milagre de Jesus. Sabe o que fez a diferença naquele milagre? A água era distante, toda a água lá em Israel é muito distante para você buscar. Mas quando Maria fala assim, olha, fazei tudo o que ele vos disser, ela fez uma oração. Eu falei, olha, a intercessão, ela provoca o milagre. Mas a obediência, irmãos, a obediência nas pequenas coisas, vai provocar o milagre. Faça tudo, e eles encheram aquelas talhas, cada uma com 100 litros de água. Então, a fé, muitas das vezes, essa fé aqui, olha, Senhor, eu não consigo enxergar, mas eu posso acreditar que Deus, Ele já conseguiu ver o nosso futuro. Nós precisamos apenas obedecer, ter esse nível de fé, de obediência. Então, ontem eu comentava isso aqui, em relação a essa questão da obediência. A parábola, ela é como uma lente, olha que interessante, revela para quem tem fé, e ofusca para aqueles que têm um coração duro. Irmãos, tem gente que ouve ler uma parábola e sai com um coração ardente. Olha, Senhor, eu vou aplicar esse princípio, eu vou mudar a minha história em relação a ouvir, a ter um coração receptivo à Tua palavra. Vai haver transformação, aleluia. Eu vejo isso, irmão, no meu dia a dia. Mas para outros, irmãos, essa palavra ela cai ali na beira do caminho, o coração está duro, o coração é duro. Quantas pessoas nós conhecemos que tem um coração duro, um coração daquele caminho batido, né? Tanto ser pisado aquele caminho que nós vamos aprender daqui a pouco. Mas a parábola é como uma lente, ela revela para quem tem fé e ofusca para quem tem dureza no coração. Jesus então, ele usa a parábola, irmãos, para comunicar as verdades eternas. Isso é maravilhoso para nós. Avaliar o coração dos ouvintes. Olha que interessante. Proteger os ensinos do reino dos que eram hostis. Aquelas pessoas que tinham um coração duro. Olha a inteligência de Jesus. Então ele pregava para aqueles homens iletrados, aqueles pescadores usando parábolas. E o coração daqueles homens ardia, entrava, penetrava. Mas existia ali naquela multidão pessoas curiosas, existiu ali classes de pessoas, os fariseus, existiam as pessoas cheias de dúvida. Então Jesus, eu vou codificar isso aqui para que alguns consigam entender e consigam compreender. Por isso ele fala assim, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aleluia. Irmãos, essa palavra é Mateus capítulo 13, 16. Bem-aventurado, irmãos, é você, viu, evangelista Dário? Bem-aventurado é você, irmão Marcos, que está ali.
Nós somos bem-aventurados, bem-aventurados somos nós que... E Jesus está falando para aqueles discípulos, mas por quê, pastor, irmãos? Porque Jesus, ele continua, esse discurso é um discurso duro, e ele vai dizer, porque existiram profetas, se você for ler, se você continuar esse discurso, existiram profetas que desejaram, quem está falando? Lá do Velho Testamento, profetas que desejaram ver o que vocês contemplaram, desejaram ver aquilo que vocês estão vendo, o verbo encarnado, e eles não tiveram oportunidade. Querido, bem-aventurados somos nós, que nós não vemos e nós estamos crendo nele, aleluia. Os discípulos são chamados bem-aventurados, ou seja, favorecidos por Deus, porque foram iluminados espiritualmente para compreender o significado oculto das parábolas. John Stott, ele fala essa frase aqui, a verdadeira bem-aventurança não está em ter os olhos físicos abertos, mas os olhos espirituais sensíveis à voz do Espírito. Então, amados, o grande segredo aqui, aprenda isso, você cristão, é muitas das vezes você acordar, você apresentar a tua oração, mas olhar para Jesus com os teus olhos espirituais, físicos, mas o grande segredo é você ter um coração para ouvir também. Você ouve o Espírito Santo? Existe um diálogo ou um monólogo na tua oração? Porque, irmãos, às vezes, e eu estou falando para pessoas que é para mudar, eu sei que vão mudar, quando você conversa, você ora, existe o teu clamor, a tua oração, muitas das vezes, experimente ficar em silêncio após a tua oração. Senhor, eu te apresento o meu dia, eu te apresento a minha casa, olha, Senhor, para cada um dos teus obreiros, teus filhos, fulano, Nivaldo que está doente, a irmã Francisco que está acamada e tudo, Senhor, abençoa esse dia, Pai, Espírito Santo. Aí você pode colocar uma música, porque, irmãos, a verdadeira bem-aventurança não está em ter os olhos físicos abertos, mas os olhos espirituais sensíveis à voz do Espírito. Se nós tivermos os olhos espirituais sensíveis à voz do Espírito Santo, toda parábola, toda palavra pronunciada por Jesus dessa palavra, vai entrar, vai penetrar e vai gerar mudanças em nossos corações. Amém, queridos? Amém? E Jesus está revelando aos seus discípulos que eles estão vivendo um cumprimento da esperança profética. Lá da onde, pastor? Lá do Antigo Testamento. Olha, vocês são bem-aventurados. Existe essa esperança era lá do Antigo Testamento. Eles veem o reino de Deus, ou seja, encarnado. Agora eles estão com a experiência de ver ali o próprio reino de Deus encarnado, algo que está até os maiores homens de Deus do passado, até nós desejávamos o que? Ter visto. O que era oculto aos patriarcas, revelado parcialmente aos profetas, agora se faz carne diante dos discípulos ali, amados. Então, vamos passar aqui. Então vamos lá, rapidamente aqui, parábola do semeador. Eu sei que você conhece muito bem, né, essa parábola. A semente, nós conhecemos, ela é a palavra, mas o solo, qual é o solo? Valendo, não vou falar mais uma pedrinha, que essa vocês vão acertar. Valendo um abraço do pastor no final do culto. O que é a semente? A palavra. E o que é o solo? Diga o coração, diga o coração. É interessante que nesta parábola, se você perceber, o foco não é o semeador, o foco dessa parábola não é a semente, mas o foco desta parábola é que? É o solo. É o solo que vai fazer toda a diferença aqui nessa parábola. O foco, pastor, então não tem importância? Tem, irmãos. Como é que eu vou dizer que a palavra, a semente não tem? Mas o foco, inclusive o semeador, ele pode tanto representar Jesus, como nós que trazemos a semente também aqui. E se você olhar, nós colocamos aí a imagem, capítulo 13, do verso 3, diz assim, falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu o quê? A semear. Irmãos, Jesus, ele usava o cotidiano. Jesus, ele sempre usava o cenário. Ele estava ali no mar da Galileia,
próximo ali, talvez de Cafarnaum, como eu falei para vocês, e ele observa o cenário em volta. E ali, irmãos, até hoje tem plantações, até hoje tem árvores sendo cultivadas. Nós vimos lá, né, centenas de árvores sendo plantadas, tamareiras. Então, ele usa aquele cenário que estava ali. Não, então, ele fala, o semeador, ele sai a semear, ele começa a trazer uma imagem ali na cabeça e formar um raciocínio na cabeça daqueles discípulos. Jesus inicia com uma imagem familiar, né, aos ouvintes da Galileia. Um agricultor, conforme está a imagem, espalhando a semente. O semeador representa o próprio Cristo. E hoje, todo aquele que anuncia a palavra. A semente é a própria mensagem do reino. Então, a mensagem do reino. O foco da parábola não é o semeador, nem a semente, mas os diferentes tipos de solo, que representam o estado do coração humano diante do quê? Da verdade de Deus. Olha só, pastor Laci já adiantou aqui. Como está o nosso coração diante das verdades de Deus? Como é que está o solo do nosso coração diante dessa verdade? Então, quando ele começa ali a formar esse raciocínio, ele fala do semeador e ele lança ali, a primeira semente, irmãos, ela cai à beira do caminho. E quando eu olho a imagem de um caminho aí mais duro que nós conseguimos, foi essa, de um garotinho andando. E amados, quem já passou pelo interior, quem já andou em caminhos, né, mesmo, aí é quase uma estrada, que já passou carro provavelmente, mas um caminho que é aberto no interior, eu já fui lá da Amazônia, eu já andei dentro da Amazônia nos caminhos, irmãos, não nasce, quando você começa a fazer ali uma caminhada, vai e volta no caminho, não nasce mais nenhum tipo de planta, nenhum tipo de semente. Olha, Jesus, a inteligência profunda do ensinamento de Jesus. E ali, amados, aquele caminho, existem caminhos que as pessoas vão passando e vai ficando duro. Vai passando, vem a chuva e vai endurecendo. Então, ele traz essa ilustração dizendo que essa semente, ela caiu à beira do caminho. Então, esse caminho que estava ali, duro, olha o que acontece. E quando semeava uma parte da semente, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Olha só, estrada do grego, como eu falei para vocês, estrada batida, ou seja, endurecida pelo tráfico. Olha só esse coração aí, endurecido pelo tráfico, endurecido talvez pela rotina, endurecido pelas lutas, endurecido, é um coração endurecido talvez pelos desertos, pelas crises. Esse coração que recebe essa semente e está ali à beira do caminho, é um coração endurecido. Aí vem as aves. Qual o simbolismo dessa ave? O que significa essa ave? Ela é o símbolo do maligno, que ela vem de forma rápida, ela vê que está ali na superfície, essa semente que foi plantada, esta palavra que foi plantada, cai na superfície dura, e rapidamente vem a ave e come essa semente. O solo endurecido representa o coração insensível. Irmãos, um coração insensível é aquele coração, fala, olha, não tem nada a ver. Um coração insensível, ele não tem mais sensibilidade em muitas áreas. Não é só a palavra de Deus, mas nós conhecemos corações assim, que são corações parecidos com esse caminho, endurecido, não existe sensibilidade, é um coração superficial, ou ainda, distraído. Olha que interessante, existe uma das versões na tradução, e vai falar de distração, porque veio a ave, simbolizando o próprio diabo, e pega e arrebata de forma rápida. Então, Satanás age com rapidez. Quando, pastor? Quando há negligência espiritual. Anote isso, amado. Anote isso. Se nós não temos uma constância diante da palavra, diante da mensagem, pode ver isso, irmãos, é muito claro isso.
A pessoa vai se afastando da igreja, vai se afastando da palavra, e a pessoa vai enfraquecendo, vai se distanciando. Mas quando nós estamos aqui, nós nos conectamos com a palavra de Deus, porque aqui na nossa igreja é pregado a palavra, ministrado a palavra, e isso vai enchendo de esperança o nosso coração. Mas Satanás, ele age com rapidez quando há negligência espiritual. Está aí a ave representando isso. A palavra não encontra espaço para penetrar. O maligno, então, irmãos, quando a palavra não encontra esse espaço, o que é que o maligno faz? Vai lá e rouba. Se o coração está insensível, se o coração está endurecido, o maligno vai lá e rouba. Mas olha que interessante, aqui também, pessoas que ouvem a pregação apenas por quê, pastor? Por distração, rotina, eu até repeti aí a distração, se tornam alvo fáceis do inimigo. Sim ou não, irmãos? Aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Eu vou lá para cumprir uma tabela, eu vou lá por tradição, eu vou lá por rotina. Irmãos, cuidado. Por isso que existem pessoas 30, 40, 60 anos na igreja e não conseguiram evoluir de forma espiritual, não conseguiram ter amor pelo próximo. São pessoas religiosas, pessoas que ferem. Sabe, irmãos, quantas pessoas, inclusive, isso não tinha na nossa igreja, mas eu estou percebendo de um tempo para cá, pessoas religiosas, elas ferem as outras, olha de cima a baixo, olha a roupa, cabelo, olha brinco, né? Chega até mim essas coisas, sabe por quê? E as pessoas muitas das vezes saem. Eu vi recentemente uma história, ia contar isso para vocês no domingo, mas eu vou contar do Israel, que eu encontrei lá um jovem, eu vou contar para vocês no domingo. Mas eu vi um certo homem que ele, sem querer, ele deixou o celular, não sei se eu já contei essa história, mas serve para que eu não contei. Ele deixou o celular sem querer, estava num culto de ensino e não estava no modo avião, e aí o celular tocou e todo mundo, barulho aí, irmão, está vendo o pastor? Isso parece religioso, isso parece até, né, o correto. Mas, irmãos, a pessoa que está chegando aqui na igreja, a pessoa que está vindo aqui, esquece o celular, nós devemos tratar assim, silêncio, está vendo que está a pregação? É isso que nós aprendemos. Jesus, se você colocar o filtro, Jesus faria isso? Faria isso, irmãos? Não. Nós devemos também tratar com amor as pessoas que não têm a mesma visão, que não têm ainda o alinhamento, não tem às vezes o ensinamento, não tem o discipulado que você teve, não teve a experiência. Mas, irmãos, às vezes nós somos piores do que o tratamento lá no mundo, porque aquele homem, ele saiu tão constrangido, ele falou assim, rapaz, eu acho que eu estou tão mal, que eu vou lá naquele bar. E ele foi lá, irmãos, e lá, os amigos estavam lá no bar. E a primeira coisa que os amigos, olha rapaz, o fulano, o Bíblia, tu tinha ido para a igreja? E aí ele foi recebido lá com um abraço, olha, senta aqui, hoje tu não paga, a gente estava com saudade, abraçou. Aquele homem ele era para ser abraçado aonde? Dentro da igreja, para ser amado dentro da igreja. Então, fique com isso no seu coração, guarde isso no seu coração, aplique isso aqui ao seu coração, à sua vizinhança, porque tem crente chato e tem um crente xiita, mas tem um crente chato, irmão, eu vou te contar, viu? O outro solo era um solo o quê? Pedregoso. O Mateus capítulo 13, o verso 5 vai dizer, outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia, a Bíblia não diz que aí tinha pedra, irmãos. Pastor, por que o senhor não colocou a foto de um solo pedregoso? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo assim, acompanha comigo aí, onde não havia muita terra, não é que não havia terra, não havia muita terra, e logo nasceu, tanto havia terra, que nasceu, irmão, não dá, existe mais sementes que nascem em pedra, mas é muito difícil, mas não existe semente, esse tipo de semente que ele estava falando, não era para pedra, existia uma quantidade aí, uma camada de pedra, logo nasceu, porque não tinha, aí de novo ele fala, olha, não tinha terra
profunda. Amém? Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, o que aconteceu? Secou-se. A palavra raiz do grego é profundidade. Não tinha o que? Sustentação. E a outra palavra que é secou-se, murchou. Este solo representa o ouvinte emotivo, que recebe a palavra com alegria, mas não sente, não se aprofunda. Você conhece alguém emotivo? Irmãos, olha que eu sou o pastor da tarde de milagres, mas às vezes nós deparamos, é um público diferente, mas muitas das vezes nós nos deparamos com um crente emotivo. Eu quero uma palavra de motivação. As igrejas muitas vezes estão cheias de autoajuda, mas muitas das vezes não procuram ajuda do alto. É o que nós precisamos. Nós só vamos ter ajuda do alto quando nós entendemos a palavra de Deus, meus irmãos. Então, essa semente, ela foi colocada numa terra rasa. E muitas das vezes nós somos emotivos. Nós crescemos e às vezes decoramos um salmo, abrimos a nossa Bíblia no Salmo 91 e temos algo superficial, emocional. Eu já falei para vocês, quando mais nós estamos precisando, chegou um rapaz aqui e ele falou: pastor, os seus problemas acabaram, eu vou doar um carro lá para Mosqueiro. Eu falei: filho, não, nós não vamos aceitar o seu carro. Você tem outro carro? Não, você está apenas emocionado. E outro dia ele falou: é verdade, pastor, eu preciso desse carro para trabalhar. Então, este solo representa o ouvinte emotivo, que recebe a palavra com alegria, mas não se aprofunda diante de pressão, porque a Bíblia diz aí que o sol veio, e quando o sol vem da pressão, o que é que acontece? Abandona a fé. Você conhece alguém que veio na igreja, era aquele primeiro amor, e aí quando veio o sol, quando veio a pressão, abandona a igreja? Você conhece alguém? Não precisa responder, tá, irmão? Essas perguntas aqui, elas são retóricas. Senão o irmão fala: eu conheço fulano de tal, pastor. Ainda grita aí no meio da igreja. Essas perguntas, elas são apenas retóricas. A fé verdadeira se aprofunda. Emoção sem convicção não suporta o calor da adversidade. Anote isso aí, irmãos. Emoção sem convicção não suporta o calor da adversidade. Isso pode ser num casamento, isso pode ser na fé, isso pode ser no nosso dia a dia. Emoção sem estar convicto não vai chegar a lugar nenhum, seja para um projeto, seja na teologia, seja numa empresa, seja numa igreja, não vai chegar. Aí, amados, existe uma terceira que cai entre os espinhos. Este solo representa o coração dividido. E é interessante que a Bíblia fala isso aqui, dividido entre Deus e o mundo. E a Bíblia vai falar entre o que do mundo? Entre as preocupações, entre as coisas do mundo e a riqueza. Olha só, irmãos, essa terceira semente, Jesus, ele é brilhante. Irmãos, olha essa mente explicando isso há 2000 anos atrás. E uma semente, ela cai no meio dos espinhos, e os espinhos, eles vão crescendo cada vez mais. Nós vimos a foto aí, desses espinhos aí, são típicos lá dessa região. Eles vão crescendo, e eles vão sufocando. E aí ele explica, são justamente, olha que interessante aqui, este solo representa o coração dividido entre Deus e o mundo. A preocupação, riqueza e desejos sufocam a eficácia da palavra. E aí, eu gosto dessa frase aqui, de A.W. Tozer, que ele diz assim: Cristo não divide o trono com ídolos modernos. Onde há concorrência, há estagnação, o quê? Espiritual. Deus, ele não divide, irmãos, não adianta, o trono com ídolos modernos. E o que é o ídolo moderno? Deus, ele pode te revelar o que é um ídolo moderno: riqueza, às vezes um relacionamento, tudo aquilo que você coloca onde Deus deveria estar, pode ser um ídolo dos dias de hoje, um ídolo moderno. Porque se isso está acontecendo, eu vou te falar uma coisa:
a uma estagnação. E se talvez você que me ouve esteja estagnado, é porque você está colocando algo onde Deus deveria estar. Irmão, você quer, de fato, estamos pregando a mensagem do Senhor, você quer que você não seja sufocado, nem a semente que venha, porque você vai ver o que é que produz uma semente com um coração bom. Você quer gerar frutos, você quer ter uma mudança, um 360 aí na tua vida, você quer isso, irmãos? Você quer isso? Sim ou não? Você quer sair da estagnação? Dê prioridade às coisas de Deus, ao reino de Deus. Eu sei do que eu estou falando, irmãos. Hoje, eu poderia estar em muitos outros estados e muitas funções. Vocês conhecem a minha vida, minha carreira também jurídica. Mas eu dei preferência ao reino, às coisas de Deus. E eu posso garantir para vocês, irmãos, não falando de dinheiro, mas eu sou um homem próspero em família, um homem próspero no casamento, no meu ministério, no meu relacionamento com Deus. Assim também você será. Se tem algo estagnado, talvez você esteja colocando isso no trono. Deus está dizendo, me coloca hoje no trono, coloca Jesus no trono, querido, e você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida. Vamos correr aqui em nome do Senhor Jesus. Caiu agora em quê? Em boa terra. Olha só, mas caiu em boa terra, a outra cai em terra. E o que aconteceu? E deu fruto, um a 100, outros a 60, outro a 30, né? Vários comentários vão dizer, eu vi lá, você pode perguntar, pastor, por que essa diferença de 100 a 30, né? Irmãos, cada um tem um dom. O evangelista vai ganhar aqui através do Espírito Santo. O evangelista, muitas das vezes, o pregador, está aqui ganhando centenas de almas. O pastor, o teólogo, a nossa teologia lá, né, foi uma bênção na vida de muitos. Foi, irmão Rudes? A nossa teologia foi uma bênção, a profundidade. O Márcio contou, o irmão Suéden contou esse testemunho, o quanto foi abençoado. Então, o irmão Rudes ganhou algumas, ele é o reitor da nossa universidade, ele ganhou muitas almas. Mas eu também vou ganhar. Não significa que ele vai ganhar 100 e eu vou ganhar 30, ou eu vou ganhar 30, o irmão Suéden vai ganhar. Não, é colheita. Então a Bíblia vai dizer, mas olha o que diz a palavra do Senhor. Mas outro caiu em terra e deu fruto. Irmãos, quando cai em boa terra, quando o nosso coração é boa terra, nós vamos dar o quê? Frutos. Se nós temos um coração aberto à palavra de Deus, se prepare, queridos, para gerar frutos. Se prepare. E aí, boa terra do grego, solo nobre. É um solo nobre bem preparado. E aqui frutificou, ou seja, gerou colheitas, no plural. Este é o coração quebrantado. Um coração, irmão, com solo bom, é um coração quebrantado. Não é o solo que nós introduzimos, aquele solo duro. É um coração quebrantado. Irmãos, peça isso a Deus. Você que me ouve, talvez um católico, um espírita, você é muito bem-vindo, você está me assistindo, existem muitas pessoas que nos assistem. Peça, Senhor, me dá um coração quebrantado. Transforma o meu coração de pedra em um coração de carne. Isso é bíblico, pastor, é bíblico. Dá esse coração e Deus vai te dar um coração quebrantado. Charles Spurgeon, ele diz uma frase, olha que interessante essa frase, anote: a palavra de Deus semeada em solo fértil produz homens e mulheres transformados e eles mudam o mundo ao seu redor. Aleluia. É ou não é, irmãos? A palavra de Deus semeada em solo fértil, nosso coração. Agora Deus semeou essa palavra no meu coração, agora eu vou falar para outro experimentar. Olha, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Irmãos, experimente falar isso. Decore um salmo, chega lá no metrô e diz assim: irmã Lu, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Se você está cheio dessa palavra, você vai querer pegar um versículo e mandar para alguém. Irmãos, você consegue transformar, o teu coração é transformado, mas você consegue transformar o mundo ao redor de você. Ministério de louvor. Eu quero deixar aqui para vocês a voz
é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não lhe é dado. Não basta apenas ouvir. A boa terra é um coração que acolhe, guarda e pratica. Diga comigo, a boa terra é um coração que acolhe, guarda, diga aí, pratica. Fique de pé, aleluia. A boa terra é um coração que acolhe, guarda e pratica. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, se você for ver a tradução, pastor, mas existe alguém que não tem ouvido? Quem tem ouvido espiritual, quem tem um bom coração, quem tem um coração sensível, querido, para ouvir a palavra do Senhor, quem tem ouvidos, ouça. Esse chamado é uma convocação à atenção espiritual. Jesus está dizendo, você está ouvindo com o coração ou apenas com o ouvido? Deus está perguntando, talvez para mim e para você, como está o teu coração? Como é que está o solo do teu coração? Porque, irmãos, se você está ouvindo isso aqui com o teu ouvido, você vai sair daqui, talvez você vai chegar, assistir a Netflix, vai assistir algum tipo de jogo, vai ler seu livro, vai voltar para a sua faculdade, e a palavra, ela não penetrou no teu coração. Mas se você ouvir com os ouvidos espirituais, com o teu coração, essa palavra, Senhor, transforma o solo do meu coração. Eu preciso que essa palavra adentre ao meu coração, Senhor. Ouvir é o primeiro ato de obediência. Irmãos, ouvir é o primeiro ato de obediência. Nós precisamos estar atentos. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, ter um coração conforme foi ministrado aqui, Senhor. Muitas sementes têm caído, Senhor, em corações que são duros, que nem aquele caminho ali à beira, Senhor, daqueles caminhos, e muitas das vezes o inimigo vem e tem ceifado rapidamente, essa semente não consegue penetrar em corações duros, Senhor. Mas eu quero te pedir, vem, Senhor, com a tua mão sobre nossos corações, amolece, Senhor, os corações nessa noite, visita corações que estão, que nem aquele coração à beira do caminho ali, aquele solo, Senhor, transforma, abre, Senhor, nós queremos ter o entendimento da tua palavra, através dessas parábolas, Pai. Oh Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Aquele coração também que está, parece aquele solo pedregoso embaixo daquela terra, Senhor, Pai, muitas das vezes até tem um ânimo inicial, às vezes, muitas das vezes se alegra, Senhor, com a palavra, mas vem o sol, vem a adversidade, vem, Senhor, o deserto, mas em nome de Jesus, Pai, a partir de hoje, pode vir deserto, pode vir, Senhor, Deus, situações adversas, tempestade, esta palavra entrará em nosso coração e gerará raiz, alabassurianda. Eu creio, Senhor. Pai, tira também, Senhor, os solos espinhosos, transforma o nosso coração. Não deixa, Senhor, os cuidados, Senhor, que a tua palavra diz, os cuidados, Senhor, dessa vida, a riqueza, Senhor, as riquezas, Senhor, a correria atrás das coisas deste mundo. Não deixa, Senhor, a tua palavra ser sufocada em nossos corações, mas que todo espinho, Senhor, seja repreendido. E por último, nos dá, Senhor, a todos aqui, eu te peço, a todos aqui nessa noite, nos dá um coração, meu Pai, igual ao teu. Oh meu mestre, dai-nos um coração igual ao teu. Pai, prepara, Senhor, corações, prepara a terra, Senhor, terra boa, adubo, Senhor, Senhor, preparado para ouvir e para gerar frutos, Senhor. Eu profetizo que esse irmão, eu profetizo que essa serva do Senhor, Pai, a semente vai cair neste coração, onde haverá, Senhor, um coração preparado, uma terra boa, e vai frutificar a 100, a 30, Senhor. Eu creio, Pai, que Tu vai levantar pessoas para ministrar, Senhor, Tua palavra, salgar, falar, Senhor, meu Pai, descodificar coisas do Teu reino, das Tuas parábolas, dos Teus ensinamentos, Pai.
Oh, Espírito Santo, visita-nos, Senhor, nessa noite. Eu quero te pedir, Pai, visita nossos corações e vai transformando, Senhor. Transforma nossos corações em nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Coloque a mão assim no seu coração. Senhor, como um ato profético, nós entregamos nossos corações, Senhor, nas tuas mãos. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, como diz a tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, e trilha esse coração nos caminhos que o Senhor planejou. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Te prepara, querido, para viver o melhor. Aleluia. Te prepara para viver o melhor. Deus mudou corações aqui. O que nós precisamos, Senhor, é que Ele mude corações. Amém. Eu não sei se tem cantina. Temos cantina? Não temos cantina. Sábado nós teremos aqui a nossa grande confraternização, ensaio geral da UMEG, a partir das 9 horas. Então nós teremos um ensaio. Temos Santa Ceia no domingo pela manhã e Santa Ceia à noite. Então não perca. Vamos fazer todas as parábolas. Vamos chamar aqui pastores, todos que já ministram aqui, para nós termos todas essas parábolas no nosso coração. Existe alguém que gostaria de aceitar Jesus ou se reconciliar? Faça assim com a sua mão. Existe alguém que gostaria de reconciliar? Se não, fique de pé, todos. Levante a sua mão para o alto assim, recebendo que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente. Que Deus abençoe, te guarde, te proteja juntamente com a sua família. Em concordância, a igreja diz: amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Teu reino é sempre